Olá pessoal, boa noite. Nós estamos aqui mais uma vez para os nossos 15 minutos, um tempo para a gente refletir na Palavra de Deus, aquilo que Deus tem para colocar no nosso coração hoje, para trabalhar nas nossas vidas, para nos fortalecer. Eu quero compartilhar um texto aqui com vocês, uma passagem que está no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, o versículo 1, que conta o finalzinho de uma história e, na verdade, o desfecho dessa história. Atos, capítulo 8, versículo 1, diz assim: E Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Esse texto aqui conta o momento em que Estevão foi apedrejado e foi morto. Diz para nós a palavra de Deus que Saulo estava ali junto e consentiu com a morte. Saulo não tinha tido um encontro ainda com Jesus, Saulo ainda não tinha se tornado Paulo, segundo aquele encontro pessoal que ele teve com Jesus. E naquele momento, então, Estevão, depois de uma defesa, uma explanação a respeito do Evangelho, a respeito do caminho, ele é julgado, ele é condenado e é morto. E aí então existe uma grande tristeza por causa da morte de Estevão. E conta para nós então que Saulo estava assistindo aquilo, Saulo estava presente naquele momento. Diz ainda a palavra nesse pequeno versículo que encerra a história de Estevão e fala no momento da dispersão da igreja. Diz que a igreja então começa a ser perseguida naquele momento. Os cristãos então são perseguidos naquele instante e são dispersos. E se olharmos esse versículo, diz que então eles vão para a Judéia e vão para a Samaria. E se nós acompanharmos um pouco mais da história desse livro histórico da igreja, o livro de Atos, nós vamos ver que a partir desse momento a igreja realmente é dispersada. A igreja então ela começa a levar efetivamente o evangelho até outros lugares. Se nós lembrarmos um pouco do chamado para todo esse povo, para os apóstolos e para os discípulos, a ideia era que realmente eles estivessem em Jerusalém, Samaria, Judéia e até os confins da terra. Que eles estivessem levando a palavra, que eles estivessem conduzindo a palavra até outros lugares. Esse momento, um momento triste, um momento trágico, um momento onde Estevão morre e a igreja então passa a ser perseguida, nós vemos que se os nossos olhos estiverem voltados simplesmente para o episódio, para a cena que aconteceu ali, talvez a gente fique abatido, talvez a gente ficaria desiludido, talvez até mesmo decepcionado com as coisas que aconteceram. Mas nós entendemos que quando aconteceu esse momento, realmente a igreja tomou uma posição e a palavra foi anunciada em muitos outros lugares. A palavra chegou ali na Judéia, na Samaria, a partir daquele momento, a partir daquele instante, a partir daquele episódio. Vale a gente considerar que Deus tinha um plano, Deus tinha um propósito, Deus tinha um porquê. A palavra tinha que chegar naqueles lugares e naquele momento, então, a igreja perseguida foi a forma como a palavra foi conduzida aos lugares que Deus realmente estava querendo que a palavra estivesse. Que a palavra fosse anunciada e pessoas fossem alcançadas. Quantas histórias nós vemos depois realmente desse episódio, até mesmo a própria conversão do Saulo, que nós vemos depois desse episódio um mover de Deus, um mover de salvação de Deus. Se nós imaginarmos então que Deus estava controlando todas as coisas, nós vamos talvez entender o propósito de Deus. Hoje, olhando a história, nós podemos entender que Deus realmente cumpriu um plano. Deus tinha algo para realizar. E permitiu que a igreja fosse perseguida, permitiu que a igreja passasse por algumas dificuldades e saísse daquele lugar e realmente levasse a palavra adiante. Quantas vezes nós olhamos para as dificuldades que nós enfrentamos na nossa vida, até mesmo como ministério, como igreja, e não conseguimos enxergar um propósito de Deus em tudo isso. Mas se realmente a nossa história, a nossa vida está nas mãos de Deus, se nós entregamos nas mãos de Deus e confiamos num Deus Todo-Poderoso, tudo aquilo que acontece conosco tem um propósito. Tudo aquilo que acontece nas nossas vidas tem um porquê. Tudo aquilo que nós enfrentamos, aquilo que nós sofremos, que nós vivemos, tem uma solução, tem uma resolução, tem um final.
tem um porquê realmente acontecer. Se muitas vezes como igreja nós nos sentimos perseguidos, talvez tenha uma forma diferente da gente agir. A necessidade de agir de uma forma diferente para poder alcançar o plano, o projeto de Deus. Se nós como igreja, durante esse tempo da pandemia, fomos proibidos de nos reunir, de estar nos templos, muitos reclamaram, muitos disseram que era perseguição da igreja, que isso era contra a igreja, que isso era para barrar o evangelho. Mas quantas coisas nós aprendemos com isso? Como aprendemos que não estamos mais limitados aos prédios, que nós podemos levar a palavra através de outras formas, que nós poderíamos fazer momentos como esse que estamos vivendo agora e conduzir e levar a palavra a outras pessoas que não estão lá dentro da igreja. Como essa dificuldade, essa luta nos ensinou. Como mostrou para nós que nós podemos fazer mais, podemos fazer melhor, porque Deus é mais e Deus é melhor. Ele tem planos excelentes para nós. Ele tem planos que muitas vezes nós não conseguimos enxergar porque nós estamos presos nas circunstâncias, presos nas coisas acomodadas, no nosso modo de agir, no nosso modo de fazer. Mas Ele quer que a gente enxergue além. Nessa maravilha que Ele tem para nos apresentar, Ele quer que a gente consiga enxergar isso e que a gente viva isso intensamente. Então, se por acaso Deus permite de alguma forma uma luta, uma perseguição para nós, uma dificuldade, não significa que Ele não está no controle, não significa que Ele não está cuidando de nós, não significa que Ele não nos ama, pelo contrário. Por tudo isso é que Ele realmente permite que algumas lutas a gente enfrente e a gente tenha vitória junto com Ele, mas que a gente aprenda, que a gente saia do nosso lugar, que a gente saia do nosso comodismo, que a gente se movimente, que a gente faça além e que o nome dele seja engrandecido, que pessoas efetivamente sejam alcançadas, que áreas da nossa vida sejam alcançadas, sejam trabalhadas para a gente poder testemunhar de quem é realmente o nosso Deus, quem é o Deus que cuida de nós, quem é o Deus que nos sara, o Deus que nos fortalece, o Deus que transforma todas as áreas da nossa vida. Muitas vezes, porque a gente não deixa Deus trabalhar, nós não temos uma experiência para compartilhar sobre aquilo que Deus tem para fazer. E nos momentos de dificuldades, realmente manifesta a grandeza de Deus. Realmente nós vemos o poder curador do Senhor, restaurador, fortalecedor. Se algumas dificuldades e lutas se avolumam diante de nós, se a tempestade vem, se o mar fica revolto, tenha certeza que Deus está cuidando. Tenha certeza que a sua vida continua nas mãos do Senhor. O cuidado de Deus continua sobre você. O melhor de Deus realmente vai acontecer na sua vida, vai, de alguma forma, se transformar aquela dificuldade, aquele problema numa vitória, porque Deus está no comando de todas as coisas. Mas entenda que Ele tem um porquê. Tem sempre um propósito. Ele não está fazendo isso simplesmente para que você sofra, Ele não está fazendo isso simplesmente para que você fique inibido, que você fique acuado, não, mas Deus tem algo além para trabalhar na minha vida e na sua vida. Esteja com o coração aberto, então, para ver o propósito de Deus na sua história, o propósito de Deus na sua vida, o propósito de Deus em cada passo que você está dando. Ele vai mostrar essa verdade para você. Ele vai falar no seu coração e mais do que isso, Ele vai usar a sua vida. Quando aqueles discípulos foram perseguidos, naquele momento em que a igreja então ficou entristecida com a morte de Estevão, quantas pessoas foram alcançadas? A palavra nos conta que eles foram para a Judéia e Samaria e eles anunciavam a palavra e eles anunciavam a verdade e as pessoas entendiam, as pessoas reconheciam, as pessoas se prostravam, as pessoas eram salvas. Pessoas estavam conhecendo verdadeiramente o Senhor Jesus através da vida daqueles que foram perseguidos. Deus quer fazer através da minha vida e da sua vida. Então não deixa a tristeza, não deixa a tentação da murmuração chegar nos seus lábios, nem no seu coração. Procura o propósito de Deus, aquilo que Deus tem para fazer. Todo e qualquer aperto, toda e qualquer perseguição, toda e qualquer luta, toda e qualquer dificuldade, adversidade tem um porquê. Deixa Deus ensinar. Deixa Deus nos ensinar para a gente estar alinhado ao plano dele. Amém? Quero orar por você. Feche seus olhos. Pai eterno, nós reconhecemos que a nossa vida está nas tuas mãos. E isso para nós, Pai, há de ser sempre, a todo momento, em qualquer circunstância, um conforto, um consolo, uma paz. Estar com a vida nas tuas mãos é a certeza da vitória.
Então, se por acaso sofremos algum tipo de perseguição, de luta, de dificuldade, é porque o Senhor tem algo para nos mostrar, para nos ensinar e às vezes até um lugar para nos conduzir, para que a gente possa estar realmente mais perto do teu plano. Se a nossa vida está nas tuas mãos, não tem por que a gente temer. Não tem por que a gente duvidar, não tem por que a gente ter receio. Podemos apenas confiar. Podemos sim descansar na tempestade. Podemos olhar para o exemplo do nosso Senhor Jesus, que dormia na tempestade, porque tinha, como ele mesmo disse, ao confrontar os discípulos, eles não tinham fé. Ele tinha o descanso, porque ele confiava no Pai. Que a gente possa confiar no Senhor. Que a gente possa, mesmo no meio da tempestade, que a gente possa descansar. Que a gente possa ver o propósito do Senhor. O porquê. Aonde o Senhor quer nos levar. O que o Senhor quer fazer. Que a gente então se renda ao teu plano, ao teu projeto e experimente coisas maiores. Que a gente experimente mais do Senhor. Que a gente experimente os projetos mais elevados do Senhor. Que a tua bênção, Deus, se renove sobre as nossas vidas nesse novo nível. Nesse momento, Deus, nessas dificuldades. Que a gente se alegre, que a gente testemunhe, que a gente veja a vitória, que a gente conte a vitória, que a gente fale do Senhor. Pai, nós queremos estar alinhados com o Senhor, com o teu plano. E nós declaramos aqui que nós confiamos em Ti. Nós confiamos no Senhor a despeito das dificuldades. O Senhor continua sendo o nosso Deus, o nosso Pai, aquele que é sempre presente, aquele que é todo amoroso, aquele que cuida de nós. Que a nossa vida, Deus, que a nossa história, que as nossas escolhas exaltem e glorifiquem o Teu nome. Que a bênção do Senhor venha sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe profundamente a sua vida, em nome de Jesus.